Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Esdras. Esdras, capítulo 9. Vamos estar lendo para o momento um versículo apenas, tá bom? Só um versículo. Depois nós vamos fazer uns pequenos e breves comentários a respeito deste livro. E vou destacar aqui algumas coisas que o Senhor impressionou o meu coração, tanto impressionou como pressionou. É tão bom quando lemos a palavra, né? E o Senhor, na sua infinita graça e bondade, nos faz atentar para algumas coisas muito especiais. Toda a palavra de Deus é especial, mas algumas expressões, algumas situações, que mesmo que já tenhamos lido em algum tempo, ao tempo oportuno para Deus chamar a nossa atenção. E não foi diferente com esse texto. Então, capítulo 9 de Esdras. Assim está relatado, tá bom? Pela palavra do Senhor. Diz assim: Então, os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim, mas eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Vou ler novamente o versículo 4 do capítulo 9 de Esdras. E nós vamos discorrer mais direcionado no versículo 4, a primeira parte, mas diz assim: Então os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim, mas eu permaneci sentado, atônito até o sacrifício da tarde. Seja o Senhor exaltado pela sua palavra, seja o Senhor engrandecido por nos dar o privilégio de termos essa palavra nas nossas mãos, uma palavra tão atual, uma palavra tão propícia para os nossos dias. Então nós vamos orar e nós vamos falar dentro em breve sobre um assunto que creio que vai tanto animar os nossos corações, como também nos exortar a atentar com mais diligência para a palavra do Senhor. Vamos orar? Então, nosso querido Deus, nosso bendito Pai, nós estamos nesse momento já experimentando mais uma vez da doce direção e da boa condição que o Senhor nos dá para que apresentemos ao Senhor um culto que lhe agrade, que lhe honre, que lhe exalte, não esquecendo que, na verdade, o que vai trazer de fato gozo ao coração do Senhor é a nossa vida. Não são os nossos atos em separado, não é esse momento apenas, mas é o todo do nosso ser, naquilo que nós já pudemos fazer nesse dia, naquilo que estamos fazendo agora e ainda vamos fazer, se o Senhor permitir. Então nós queremos, ó Pai, entregar ao Senhor todo o nosso ser, o nosso ouvido, os nossos lábios, o nosso coração, para que a Tua palavra, Pai, possa ser direcionada de maneira que alcance verdadeiramente o profundo do nosso ser. Olhando para o dia que terminou, nós podemos experimentar de grandes feitos e nós queremos te dar graças por todo o benefício que o Senhor nos deu nesse dia, pela proteção, pela sustentação e pela direção que o Senhor nos mostrou. E precisamos também, ó Deus, nessa noite, do Teu socorro e do Teu favor. Queremos também, ó Pai, ainda colocar diante do Senhor, como tem sido direcionamento do próprio Deus para as nossas vidas como igreja, o nosso país, as nossas autoridades, os nossos governantes, ó Pai. Tudo depende realmente do Senhor e nós sabemos, ó Pai, que estamos vivendo um tempo de grande perturbação no nosso país. Não só por esse vírus, por essa pandemia, mas, ó Deus, porque temos visto homens que deveriam estar, ó Pai, direcionados a fazer o que é melhor, em grande debate, disputas. E nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus, trazer direção, sabedoria, principalmente ao nosso presidente. É Ele a quem nós colocamos diante do Senhor agora, como nós somos instruídos a fazer, orar pelos nossos governantes, e Ele é o governante maior da nossa nação e precisa, ó Deus, de instrução,
de humildade, ó Deus, e da boa direção do Senhor para as decisões a serem tomadas, aqueles que estão ajudando e assessorando na governança, que o Senhor também possa socorrê-los. Nós podemos ver, ó Deus, que há uma disputa política, ó Deus, e há tanta coisa que nós nem entendemos, mas nós não precisamos de fato entender isso, nós precisamos confiar que o Senhor pode mudar todas as coisas segundo o teu querer e vão se cumprir aquelas coisas que o Senhor tem designado. Então abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade. Infelizmente ficamos sabendo desse primeiro caso, mas isso não deve abalar o nosso coração, muito pelo contrário, nada muda em relação ao Senhor, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que tem controle sobre todas as coisas. E o nosso desejo para nós, como crentes, é que o Senhor execute os propósitos do Senhor sobre nós e que sejamos achados, ó Pai, firmes na Tua presença. Também rogamos pela Tua igreja, a igreja do Senhor, que aqui nessa cidade tem também estado, ó Pai, em atividade, que nós possamos nos encontrar de posse de um coração reto, de um coração sensível e, ó Pai, de plena dependência no Senhor, para que a nossa missão como igreja, ó Pai, seja realizada no poder do Espírito Santo e em plena submissão ao mesmo. Também por Israel, Santo Deus, mais uma vez nós rogamos por esta nação. E o Senhor continue, ó Pai, direcionando tudo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Vamos, então nós lemos o versículo 4 do capítulo 9 de Esdras e gostaria de falar nessa noite sobre o seguinte título para essa mensagem: chamados por Deus a nos unirmos neste tempo também a Esdras. Chamados por Deus a nos unirmos neste tempo também a Esdras. Então, algo como eu disse, que quando estamos lendo a palavra, creio que acontece, não é porque eu sou, pela graça de Deus, um pregador da palavra, mas creio que cada um ao ler a palavra, certamente muitas coisas são destacadas aos nossos olhos e nós devemos fazer bom uso delas, para a nossa vida e também para compartilhar. Então, estou resolvendo compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, e lendo esse texto e segundo esse título, eu posso também destacar como tema para esse estudo, a atitude daqueles que tremem diante das palavras do Deus de Israel. Então nós podemos ver aqui o escritor, que é o próprio Esdras, daqui a pouco nós vamos comentar algumas coisas básicas a respeito desse livro, mas ao descrever a atitude de alguns, ele deixa ali notório que dois grupos de pessoas eram encontradas diante da situação que estava acontecendo, Porque ele diz, então os que tremiam diante das palavras de Deus, do Deus de Israel. Então tinha aqueles que tremiam diante das palavras e também tinha, como tem hoje ainda, mesmo no meio do povo de Deus, pessoas que por algum motivo já não tremem mais diante da palavra de Deus. Não digo tremer de medo ou alguma sensação estranha, mas esse tremer eu creio que nós poderíamos classificar como alguém que de fato tem uma visão correta do Deus da palavra desse Deus. E quando ouvimos, seja na nossa leitura, seja numa explanação, que ainda se deparam com algum sentimento verdadeiro em relação a essa palavra. Então, irmãos, e olhando isso, eu creio que Esdras era alguém que tremia diante das palavras do Deus de Israel. Ele, como um líder, alguém que foi levantado por Deus para executar uma obra, ele tremia, porque ele disse, então os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos exilados se reuniram a mim. Então ele está se colocando, certamente, no grupo daqueles que tremiam ainda diante da palavra. Irmãos, e quão bom é saber que Deus quer nos ver ainda de posse de um coração sensível à sua palavra, para ouvir, para praticar e para ensinar essa palavra, que possamos ser achados assim. Então, eu gostaria de, como objetivo,
lançar aqui uma pergunta para você que está me ouvindo, como lançar para mim também, novamente. Eu me encontro no grupo dos ajuntados ou no grupo dos separados de Esdras, diante do que nos foi aqui apresentado, né? Então, para que você possa responder por você, eu não posso responder por você, eu respondo por mim. Infelizmente, nós temos um mau costume de, às vezes, né, achar que nós estamos na condição de juiz para julgar os outros, mas é o Espírito Santo de Deus que deve examinar o nosso coração e nos levar a saber qual é a nossa situação neste tempo, como filhos de Deus, como igreja, como povo de Deus. Mas muito bem, o livro de Esdras pode ser dividido em duas partes principais. Então, são informações básicas e breves, tá bom? Os capítulos 1 a 6 narram a história dos primeiros judeus que voltaram do cativeiro sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, ou em algumas versões apresenta como Jesua, né? Esse retorno foi financiado pelo governador do Império Medo-Persa, Ciro, o Grande. Os judeus regressaram com o intuito de reconstruir o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, eles sofreram grande oposição e desânimo, mas foram ajudados pelo ministério dos profetas Ageu e Zacarias. Então, essa verdade se encontra no capítulo 5, ali apresenta Ageu e Zacarias sendo usados como profetas para animar o povo. Então, essa é a primeira parte do livro. Já em sua segunda parte, que abrange os capítulos 7 a 10, o livro apresenta Esdras, aquele que foi designado por Deus para transmitir ao povo as instruções de Artaxerxes, sendo ele próprio, sendo Esdras, né? Segundo os estudiosos, o autor deste livro, por isso que leva o nome de Esdras, né? Então ele é o autor considerado deste livro. Então, entre o final do capítulo 6 e o início do 7, já se passaram ali cerca de 50 anos daquela primeira etapa. Por isso, os personagens da primeira parte não aparecem mais. Então, quando lemos o livro, nós podemos ver essa divisão. Alguns personagens na parte primeira, que é do capítulo 1 a 6, e do final do 6 em diante, aparecem outros personagens, principalmente agora Esdras, como personagem principal, né? Ele é o personagem principal dessa segunda parte. Então, Esdras, nós podemos ver depois, né, dessas considerações, sob a direção e orientação do Senhor, começa um trabalho de reavivamento religioso em relação ao povo de Deus, levando o povo a rejeitar a mistura racial e a se voltar para a lei com verdadeira dedicação. Então, Esdras é aquele que nesse segundo momento, né, foi levantado por Deus, ele tem como missão, né, levar as pessoas ali a um avivamento. Irmãos, como nós precisamos de um avivamento, não é verdade? Nós precisamos hoje, como povo de Deus. Então eu ia nessa noite até discorrer algumas coisas sobre isso, talvez domingo à noite eu vou falar sobre essa verdade, eu em particular. Muitas vezes nós temos uma ideia errada sobre o avivamento, mas aqui, na verdade, esse homem tinha essa função diante de Deus, né? Ele precisava levar aquele povo a ser reavivado. Eu creio que Deus também pode estar usando esse momento para nos chamar a esse avivamento. Lembrando, irmãos, que isso não é apenas um movimento, é uma atitude nossa em relação àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos estar atentos, né? Mas a verdade é que Esdras, irmãos, era certamente alguém que tremia diante das palavras do Deus de Israel. Então isso me chamou a atenção, porque vou ler novamente, né? Então os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a Esdras, né? Mas vou ler agora o versículo 1, né, até o 3, para os irmãos entenderem, e depois eu gostaria de levar os irmãos, quando observando a vida de Esdras, destacar algumas características de alguém que de fato treme diante das palavras do Deus de Israel. E Esdras era esse alguém que apresenta algumas características. Muitas são as características daqueles que de fato tremem diante da palavra de Deus. Estou dizendo treme no sentido positivo, né? Não é uma sensação, alguma coisa assim mística, não, irmãos. É aquele impacto que a palavra causa em nós, porque infelizmente esse povo, grande parte dele, já estava
ali sem nenhum sentimento para com a palavra de Deus. Tanto é verdade que eles embrenhavam pelo pecado. E o pecado que é apresentado, né, era casamento misto, que sempre foi um grande problema no coração do povo de Deus. Mas não só esse o pecado, irmãos. Outros pecados são de fato encontrados, né, no meio do povo de Deus, que precisam ser combatidos. E que Deus nos ajude, então, a nos levantar e a nos portar diante daqueles que estão, de fato, ainda tremendo diante da palavra do Senhor, zelosos, cuidadosos, né? Para que nós não venhamos acostumar com essas coisas desse sistema. Mas o versículo 1 diz: terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Olha que quadro terrível. Quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, e me sentei atônito. Então, os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos exilados, se reuniram a mim. Mas eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Irmãos, ele foi impactado ao receber os relatos do que estava acontecendo no meio de um povo escolhido por Deus, um povo que tinha toda a condição de se afastar do pecado. Então nós podemos ver que sim, o casamento com outros povos, né, o povo de Deus, os chefes de família dando seus filhos e filhas para casamento era um dos problemas, mas aqui nós podemos ver que havia outras coisas. A palavra de Deus diz que eles não se separaram dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus. Muitas outras coisas estavam acontecendo nesse momento. E uma delas, sim, era o casamento misto. E a palavra de Deus diz que até mesmo os líderes, magistrados, infelizmente, eram o que havia dado início a tudo isso. Olha que coisa terrível, irmãos. Então, ser um líder, ser alguém destacado, como muitos pensam, irmãos, envolve realmente muito cuidado, mas também o povo precisa se cuidar, né? Então, eu gostaria, irmãos, de destacar Esdras. Ele aqui, como personagem principal dessa segunda parte, como eu disse, ele relata que dentre o povo, alguns ainda tremiam diante das palavras do Deus de Israel, e se juntou a ele. Então Esdras era alguém que tremia. Então, o que podemos destacar como característica na vida de Esdras? Como alguém que tremia diante da palavra de Deus e que pode também nos ajudar a identificar em nós se essas características são encontradas hoje. Volto a dizer, são muitas outras que eu poderia destacar. Mas, em primeiro lugar, irmãos, eu posso aqui ver que Esdras era alguém que tremia diante das palavras do Deus de Israel, porque encontrava-se em todo o tempo em plena submissão à vontade do Senhor. E como benefício disso, irmãos, gozava plenamente da boa direção da mão do Senhor. Então são coisas básicas, mas que me fizeram pensar, né? Tremer no sentido positivo diante das palavras do Senhor, do Deus de Israel e do nosso Deus, irmãos, é nos encontrar em todo o tempo em plena submissão à vontade do Senhor. Irmãos, isso é algo que deve nos levar a pensar. Será que eu sou um daqueles que ainda hoje, em meio a esse sistema, tenho mantido submissão à vontade do Senhor para cumprir aquilo que Ele quer? Né? Irmãos, o capítulo 7, versículo de 1 a 9, fez-me pensar nessa situação. Olha o que diz aqui
o capítulo 7 de Esdras, versículo de 1 a 9, para dar sustentação a essa primeira característica que eu destaquei, que Deus tocou no meu coração, falando sobre Esdras, né? Então, lembrando, nós podemos usar esses personagens da Bíblia para, né, aprender com eles. E Esdras é um exemplo positivo para o nosso aprendizado. Olha o que diz a palavra. Depois destas coisas, capítulo 7, versículo 1, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, que era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não é por acaso. Deus não passou lá e escolheu alguém por acaso. Deus sabia que era alguém, que Esdras era alguém que tinha, sim, disposição de submeter à vontade de Deus, né? Então a palavra de Deus diz que, versículo 6 novamente, vou ler até o 9, mas olha no versículo 6, este Esdras veio da Babilônia. Então ele era alguém que estava ali cativo, né? Foi levantado por Deus para voltar a Jerusalém para construir com um propósito, mas para isso certamente ele havia já se disposto, nós vamos ver que ele tinha uma disposição no coração dele, né? Então ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira. E o final do versículo diz, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste rei, Esdras chegou a Jerusalém. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Olha o final do versículo. Graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Mas muitas das vezes nós queremos, de fato, e precisamos, para executar as obras nossas e também de Deus, que a mão do Senhor esteja sobre nós. E Ele está muito disposto a fazer isso, irmãos, mas nós precisamos ter uma atitude, então, de excelência em relação à sua palavra, à sua vontade. Deve haver em nós esse temor ainda diante da palavra de Deus. Nós devemos considerar, irmãos, estas coisas. Então, como eu disse, essa é uma característica que creio que todos nós, hoje, não parte de Israel, mas igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, sim, né? Devemos almejar. As pessoas devem nos ver agindo de conformidade com a palavra. A palavra deve nos fazer tremer. E isso, irmãos, como consequência, Deus estará nos guiando e nos levando a fazer o que devemos. Quantas das vezes nós queremos, sim, há em nós um desejo de executar as coisas, mas nós não paramos para pensar, será que a palavra do Senhor tem o mesmo valor que deveria ter? Será que eu considero essa palavra? Será que ela me faz, de fato, tomar as decisões conscientes que eu deveria? Ou estou fazendo da palavra algo comum? Nós podemos estar até lendo, muitas das vezes, decorando, né? E fazendo algumas coisas, mas não passa de algo mecânico. Mas a palavra é viva. Essa palavra que nós estamos falando é uma palavra viva, é uma palavra que deve realmente agir no nosso coração, transformando-nos. Então eu pude ver, irmãos, em outras coisas, mesmo nesse ponto aí, mas eu não vou aqui me delongar. Mas olha, irmãos, Esdras era alguém que tremia diante das palavras do Deus de Israel, pois por várias vezes nós encontramos a palavra se referindo a ele como sendo Deus colocando a mão sobre ele para executar as boas obras, né? Mas, irmãos, em segundo lugar, Esdras, podemos destacar que Esdras era alguém que tremia diante das palavras do Deus de Israel, pois ele dispunha de um coração totalmente envolvido com a bendita palavra de Deus.
mas ele tinha um coração disposto a se envolver com a palavra de Deus. Aí se eu perguntar aqui quantos gostariam que se todos nós queremos, mas isso não significa apenas eu vou desejar isso vai acontecer. Irmãos, há uma atitude nossa para com isso, há um tempo a ser gasto com isso. É alguma coisa que nos custa, inclusive, gastar mais tempo com a palavra. Literalmente. Né? Não só na leitura diária que nós devemos fazer, mas tirar tempo para meditar, para nortear os nossos passos, as nossas atitudes, irmãos. Então, o capítulo 7, também, o versículo 10, é muito categórico em falar, né, que Esdras, sim, pode ser destacado como alguém que tremia em relação à palavra, porque o versículo 10 diz, porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor. Mas isso era obrigação dele, ele era um escriba. Irmão, nós muitas das vezes agimos só através disso. É obrigação do pastor, é obrigação do diácono, é obrigação do fulano. Irmãos, deveria ser uma disposição nossa. Por isso que hoje muitas pessoas são enganadas por confiarem a outros aquilo que elas mesmas têm que fazer em relação à palavra. Nós precisamos estar preparados pela palavra e na palavra, irmãos, para não sermos enganados neste tempo difícil. Nós precisamos alimentar da palavra o nosso coração para que nós não pequemos contra o Senhor. O salmista mesmo diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, lembra? Mas esse esconder, irmãos, é muito mais do que apenas decorar. É ter essa palavra como uma arma viva em nós e atuando em nós. Né? É alguma coisa que deve funcionar. Então aqui nós podemos ver, porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor, e ele vai além. Irmãos, quando há uma disposição nossa em estudar a lei, irmãos, a segunda característica que certamente virá é praticar essa palavra. Essa palavra só vai, de fato, causar algum efeito em nós quando ela passa a ser em nossa vida uma prática. Então, eu falei há poucos dias, no primeiro domingo de maio, em relação à família, nós pais, muitas das vezes nós queremos ver os nossos filhos praticando o bem, deve sim, sobre todas as coisas. Mas, irmãos, quantas das vezes nós como pais, nós mesmos não temos praticado a palavra? Mas aqui, a palavra de Deus diz que Esdras, ele se dispôs no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, para num segundo, ou melhor, num terceiro momento, ensinar a alguém. Ensinar alguém, né? E ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Irmãos, agora imagine, gastou tempo. Esdras abriu mão de algumas coisas para que isso acontecesse. Nós como crentes, irmão, nós podemos escolher abrir mão de algumas coisas para uma melhor meditação na palavra. Mas será que nós queremos gastar tempo? Será que nós estamos gastando tempo nesse tempo de quarentena em verdadeiramente comungar com essa palavra, ou nós estamos apenas por um desencargo de consciência, muitas das vezes lendo alguns textos e passando por cima e saindo ali como se tivesse cumprido, né, apenas um ritual? Nós precisamos tomar atenção em relação a isso. Digo por mim também. Nós precisamos, irmãos, ter fome dessa palavra, nós precisamos nos deleitar nessa palavra. Mas nós não entendemos muita coisa. De fato, irmão, não entendemos e muita coisa não vamos entender. Mas quanto mais lemos, quanto mais nos apossamos da palavra, mais ela se apossando de nós, irmãos, mais coisas vão acontecer segundo aquilo que é necessário. Muitas das vezes eu vejo pessoas dizendo, eu gostaria tanto de ensinar pessoas, eu queria fazer isso. É possível, porque Deus nos deu condição para isso. Talvez você não vai pregar num púlpito, você não vai anunciar como missionário, mas nós vamos absorver essa palavra e a nossa vida vai ter realmente sustentação para ensinar essa palavra a outros, né? Então, olha só, dispunha de um coração totalmente envolvido com a bendita palavra de Deus, irmãos. Ele buscou, ele estudou a palavra. Irmãos, que benefício nós temos como igreja, não é verdade, irmãos? Como beneficiados nós somos em ter uma igreja que nos instrui na palavra, mas não se alimente apenas daquilo que está sendo instruído nos cultos. Nós temos diante de Deus a condição
de alimentarmos melhor ainda. Volto a dizer, infelizmente, tanto no passado como ainda no presente, eu corro o risco de me satisfazer apenas com a mensagem ouvida na semana e algumas leituras. Ah, mas o pastor precisa estudar para ensinar, mas todos nós devemos ter uma atitude melhor para com a palavra, irmãos. Então, Esdras ele ensinou para estudar. Para quê? Para que ele pudesse praticar, e se praticar é cumprir. Olha o que ele diz, o que a palavra de Deus diz, né? Que ele tinha um coração disposto para estudar, ou seja, ele buscou fazer isso, né? Estudar a lei do Senhor e para praticar, para cumprir, para colocar no dia a dia essa palavra, não apenas para ensinar alguém. E eu, como pregador, Deus estima, eu tenho orado, Senhor, que o Senhor me dê uma palavra que não seja apenas para me repassar para alguém. Nós, pregadores, muitas das vezes caímos nesse risco, irmãos. Eu confesso aos irmãos. Eu quero uma palavra, primeiramente, para trabalhar no meu coração, para mudar aquilo que está errado, para me mostrar a minha condição, para que depois eu possa compartilhar com alguns, né? E Deus sabe da minha fraqueza. Então, buscar, estudar, praticar, cumprir e ensinar. Irmãos, Esdras tinha essas características porque ele, de fato, tremia diante da palavra do Senhor. Terceiro lugar, irmãos, também eu posso destacar Esdras como alguém que tremia diante das palavras do Senhor, pois, irmãos, ele, pelo bom favor de Deus sobre si, ele, em qualquer circunstância, se encontrava encorajado para executar a obra. Esdras passou por muitas dificuldades. Nós podemos lembrar naquela ocasião em que ele mesmo diz, né, que diante de uma dificuldade ele teve vergonha de pedir ao rei ajuda, porque ele havia dito que confiava no Deus de Israel e ele pôs-se a orar e jejuar. Mas aqui, irmãos, então nós podemos destacar que pelo bom favor de Deus sobre si, né, Esdras se encontrava encorajado para o executar da obra, como também para animar outros a fazer. Olha o capítulo 7, de 25 a 28, né, que é o final do capítulo 7. Então nós vamos ver que ali está destacado uma característica de Esdras, que eu creio que é uma característica daqueles que de fato tremem diante da palavra, né? Versículo 25 a 28 diz assim, então o rei aqui está designando Esdras para executar, mas no final do texto nós vamos ver ali sendo destacada alguma coisa maravilhosa. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te deu. Olha que coisa boa, irmãos. Não era com a sabedoria de Esdras, era com a sabedoria que o próprio Deus havia dado a Esdras, né? Então, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está no território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as aos que não as conhecem. Olha que ele recebeu uma ordem diante de alguma coisa que ele já tinha se disposto a fazer. Ele não foi pego de surpresa, né? E todo aquele que não obedecer à lei do teu Deus e à lei do rei, que seja castigado ou com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco dos bens, ou com a prisão. Versículo 27 diz, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de glorificar a casa do Senhor em Jerusalém. Aqui Esdras agora está bem dizendo ao Senhor, né? E ele vai dizer algumas coisas que vai aparentar e vai o caracterizar como alguém que tremia diante da palavra. Versículo 28 diz, que estendeu sobre mim a sua bondade perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei-me e reuni alguns dos principais israelitas para irem comigo. Então, irmãos, o tremor diante da palavra de Deus da forma verdadeira vai nos dar condições de executar a obra com coragem, com disposição. E vamos além disso, irmão. Nós vamos contagiar outros também a fazer, né? Então, Esdras era alguém que tremia diante das palavras do Deus de Israel, pois, pelo bom favor de Deus sobre si, encontrava-se encorajado para o executar da obra, como também animava, né? E levava outros a fazer o mesmo. Como nós precisamos nesse tempo, irmãos,
de homens, mulheres, jovens, crianças que tremam diante da palavra do Senhor, não de medo, não de pavor, não, irmãos. Considerando quem é Deus, temer diante da palavra, nós precisamos considerar de quem é essa palavra, quem é o autor dessa palavra, quem é aquele que está liberando essa palavra. E muitas das vezes o pecado nos faz perder de vista e nós começamos a levar uma vida costumeira, onde a palavra já não tem mais efeito em nossas vidas. Quarto e último lugar, irmãos. Posso também descrever Esdras como alguém que certamente tremia diante das palavras do Deus de Israel, pois ele não se agradava do pecado. Ele não comungava com o pecado. Esdras, como líder, estava sujeito também a cair em pecado, e certamente em algum momento ele caiu, porque a palavra de Deus diz que homem nenhum é perfeito a ponto de não pecar. Mas aqui Esdras, ele, diante de uma situação, irmãos, ele mostra desagrado ao pecado. E além do mais, ele não se agradava do pecado, ele se entristecia com o pecado. E a ponto de se envergonhar, como ele bem faz aqui. Então, posso caracterizar Esdras como alguém que tremia diante de Deus por aquilo que a palavra nos mostra, porque ele não se agradava do pecado e inclusive se entristecia e se envergonhava diante tanto dos seus como do pecado do povo. E nós podemos ver isso no capítulo 9, de 1 a 15, que eu vou ler agora. Nós vamos ver esse homem tomando uma atitude, de fato, consciente do que era o pecado, como o pecado, de fato, era no passado, como é agora algo terrível. Então, vou ler este capítulo, são 15 versículos, espero que você tenha aí paciência de me acompanhar, se você quiser ler. Então, aqui minha versão é um pouco mais atual, né? Mas eu vou ler aqui, você certamente vai ver a diferença de algumas palavras, mas no final das contas, irmão, certamente o foco é o mesmo, tá bom? Vou ler novamente, do 1 ao 15, tá bom? Capítulo 9 de Esdras. Terminado tudo isso, os líderes vieram falar comigo. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e com eles misturaram o povo santo. E os líderes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei atônito. Olha a atitude desse homem diante de uma situação terrível de pecado, né? Então, os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos exilados se reuniram a mim. Mas eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação e, com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande e, por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como hoje se vê. Ele está aqui recordando como o pecado causara males terríveis na vida daquele povo. Agora, porém, por um pequeno momento se manifestou a graça do Senhor nosso Deus para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Ele está levando em consideração a bondade de Deus, que apesar de todo aquele problema, Deus havia se apiedado, tido misericórdia daquele povo. E Esdras está louvando a Deus por esse momento tão maravilhoso.
Irmãos, como Deus é paciente conosco, como Deus tem sido paciente comigo, como Deus tem sido paciente com os meus filhos, com a minha esposa. Que Deus nos livre, irmãos, de nos moldar ao pecado, que haja em nós, irmãos, um repúdio verdadeiro pelo pecado. É tempo para isso. E pecado aqui, irmãos, não se descreve apenas como esse casamento, graças a Deus, nós temos sido zelosos, mas quantas outras coisas podem estar encobertas no nosso coração. Então é tempo, irmãos, de nós da liderança, nós liderados, nosso povo de Deus, fazer como Esdras. Não no ato de rasgar as nossas vestes físicas, mas o nosso coração. O que tem faltado para nós, irmãos? O que tem levado o povo de Deus a se endurecer tanto, a ponto de não mais temer diante da palavra, a sermos coniventes com o pecado. Igreja que eu digo de uma forma geral, irmãos. Olha a situação da igreja nesse tempo. Uma igreja estagnada, uma igreja amedrontada, uma igreja acovardada. Onde está, irmãos, o Espírito de Deus que está à disposição de nós? Então, olha o versículo 9. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão. Esdras está considerando que, apesar do estado miserável do povo, Deus estava ainda presente, favorecendo-os, levando-os a ter uma atitude correta. Mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida nova, a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. E ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Esdras está dizendo, Senhor, apesar da tua bondade, nós ainda, o teu povo, está pegando o caminho errado de novo. Estamos... Que coisa, né? Versículo 10 diz, agora, ó nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os teus mandamentos. Irmão, aqui é muito pesado. Igreja, nós estamos, infelizmente, nesse tempo, como aquela igreja lá de Apocalipse, né? Que achava que era rica, tinha tudo, mas na verdade era miserável, irmãos, mas que Deus nos livra disso. Então, pois abandonamos os teus mandamentos, que nos ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra que estais conquistando é impura, em virtude das abominações dos seus povos e da corrupção com que a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomeis as filhas deles como esposas para vossos filhos, nem procureis jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim sereis fortes e desfrutareis os bens dessa terra, e a deixareis para os vossos filhos como herança perpétua. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecemos em virtude dos nossos pecados e ainda nos deixaste este remanescente. Irmãos, que nós sejamos, irmãos, aqueles que ainda temamos diante da palavra, zelemos pela palavra, valorizemos a palavra de Deus. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar casamentos com estes povos que praticam abominações? Volto a dizer, irmãos, não estou dizendo que é esta questão agora, mas irmãos, eu, você, nós podemos muito bem olhar para nós e ver aquilo que está nos levando, irmãos, a nos esfriar diante da palavra de Deus, a não temer mais como deveria. Não é porque eu estou pregando isso, não. Quantas mensagens têm sido pregadas, não é de agora, ao longo do tempo, irmãos. Onde está realmente o nosso coração diante disso? O que está mudando em nossas vidas? Como filhos, como pais, como irmãos, como igreja, como servos do Senhor. Versículo 14 ainda continua. Não ficarias indignado conosco a ponto de nos destruir, sem deixar remanescente ou sobrevivente algum? Deus teria todo o direito de fazer isso, irmãos, mas Deus não faz. Deus é gracioso, é misericordioso. Mas nós hoje, irmãos, a nossa situação de igreja, não estou dizendo que é o mesmo do povo de Israel, mas, irmãos, não vamos brincar com Deus. Não vamos. Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo. Irmãos, aqui uma visão que o povo de Deus perdeu ao longo do tempo, a justiça de Deus. Deus é justo. Por isso,
estamos sobrevivendo como um remanescente, como se vê hoje. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na tua presença. Irmãos, isso é temer diante da palavra de Deus, é saber quem nós somos, é saber que nós somos fracos, é saber que nós vamos falhar, mas é não continuar, irmãos, com essa mesmice, é não maquiar o pecado, não macular aquilo, irmãos, é confessar, Senhor, nos ajuda, nós estamos fraquejando, nós somos isso mesmo, nos ajuda. Mas será que está acontecendo isso hoje no seio da igreja do Senhor? Será que nós conseguimos ainda olhar para Deus e ver a sua santidade, ver a sua majestade, olhar para a sua palavra e ver como o instrumento verdadeiro dele para nós? Ou será que nós estamos apenas querendo questionar a palavra ou adequar a palavra a nós? Que Deus nos livre disso, irmãos. Então nós podemos ver que Esdras não se agradava do pecado. E aqui ele não está apenas apontando o pecado dos outros. Irmão, nós somos muito bons a apontar o pecado dos outros. Mas o ideal é começar por nós mesmos. Que Deus nos ajude a autoexaminar o nosso coração através do Espírito Santo. Então, irmãos, sei que muitas coisas poderiam ser faladas aqui. Eu até cheguei hoje para almoçar e ainda brinquei, né? Com a Edilene, minha esposa, os meus filhos. E hoje vocês vão me ajudar a pregar uma mensagem, a preparar uma mensagem. Era uma brincadeira. Mas eu pude lançar para eles uma pergunta. Qual característica poderia ser apresentada na vida de alguém que de fato teme ainda da palavra de Deus? Eu gostaria de deixar você pensar nessa noite. Mas não olha para a vida das pessoas, olha para a tua vida. Veja o que Deus te dá condição de você fazer. O que pode estar sendo apontado em nós como característica de alguém que treme ainda diante da palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus é viva, é poderosa, é santa, e nós sabemos disso. Mas nós, muitas das vezes, nos portamos diante dela como uma palavra qualquer, como algo que não se encaixa no nosso método de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então Esdras era alguém que encontrava em todo o tempo submisso à vontade de Deus. Eu sei que ele tinha dificuldade, mas ele era carne como nós também. Muitas vezes nós apresentamos aqui a impressão que era tudo fácil, não é, irmãos? Para nós não é fácil, para ele também não era. Mas precisa de ter uma atitude. Irmãos, era alguém que também dispunha totalmente de um coração pronto a buscar a palavra de Deus. Era alguém, irmãos, que além de desfrutar da boa mão de Deus sobre ele, irmãos, ele encorajava outros, ele tomava coragem, ele olhava para Deus, ele sabia que Deus era capaz. Irmãos, vamos tomar coragem nesse tempo para continuar a obra do Senhor, para anunciar o Evangelho, para levar outros a fazer. Irmãos, alguns dos nossos estão ficando para trás. Volto a dizer, mas é culpa deles. Sabemos que são escolhas sim, mas nós não podemos, irmãos, ser motivo para que outros esfriem, para que outros parem. Não podemos ser. Em último lugar, irmãos, Esdras era certamente alguém que tremia diante das palavras de Deus de Israel, pois não se agradava do pecado. Ele não apenas se satisfazia em apresentar pecado dos outros, ele se colocava na condição de pecador e certamente, irmãos, ele buscava o perdão em Deus. Concluindo, irmãos, ainda que os nossos pecados não venham ser como estes que o povo aqui cometer, irmãos, ainda que o meu pecado, o teu pecado, o pecado desta igreja, pode ser que sim, mas também não, né? Mas ainda que os nossos pecados não venham ser como estes que o povo aqui cometera, certamente não podemos negar que temos pecado contra o Senhor. E isso tem nos levado a desprezar as suas palavras. Então, irmãos, tomemos o mais rápido possível a atitude que o povo tomou diante da oportunidade que o Senhor lhe dera. Deus está dando oportunidade, igreja, para o nosso arrependimento. Você sabe do que você tem que arrepender, eu sei do que eu tenho que me arrepender. Mas olha só, capítulo 10, versículo de 1 a 4, vou ler apenas, né? Para terminar, depois se você quiser ler esse livro, há muitas coisas ainda que poderiam ser agregadas aqui, não quero fazer, não é o meu foco, tá bom? Mas só lembrando, irmãos,
chamados por Deus a nos unirmos neste tempo a Esdras. Que você seja um Esdras. Que eu seja um Esdras. Que nós venhamos ser achados como alguém que de fato trema diante da palavra de Deus. Capítulo 10 diz: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Aqui não diz que eram todos, mas uma grande multidão, eu não sei quantos, mas a verdade é que precisamos, no todo da nossa família, no todo da igreja, fazermos como estes, né? Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: temos sido infiéis para com nosso Deus. Irmãos, aqui era costume, ali diante daquele que Deus tinha escolhido. Irmãos, hoje nós podemos fazer diante de Deus: Senhor, nós somos pecadores. Mas nós temos também uma liderança, irmãos, nós temos também pessoas que estão sobre nós. Nós precisamos nos unir a este para combater o pecado. Nós precisamos, irmãos, valorizar aquilo que Deus nos deu, né? O nosso Senhor é Deus, nosso pastor é Jesus, mas tem pessoas também labutando a causa. Então vamos nos unir, né? Versículo 2 ainda. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: temos sido infiéis para com nosso Deus quando casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas mesmo assim, ainda há esperança para Israel. Quando há arrependimento, irmãos, há esperança. Quando quebrantamos o nosso coração diante da palavra de Deus, há esperança. Esperança de dias melhores, esperança de coisas melhores, esperança de atitudes melhores. Lembra, não era o mesmo pecado. Não estou dizendo que aqui está acontecendo isso, mas é verdade, irmãos, que o pecado de toda forma afeta também. Mas o versículo 3 diz: façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Irmãos, os conselheiros de Deus ainda estão ativos, levando o conselho ao povo de Deus. Agora resta saber de que lado vamos ficar. Do lado dos que tremem diante da palavra ou do lado daqueles que já esfriaram? Precisamos decidir, né? Então, façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito de acordo com a lei, que isso seja feito tomar de acordo com a palavra de Deus. Aqui é lei com letra maiúscula. Não é lei preceitos para cumprir, não, irmãos. É a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz. Versículo 4 diz: levanta-te, pois a questão está em tuas mãos, e nós o apoiaremos. Tem coragem e age. Os irmãos depois acabam de ler esse capítulo se quiser, mas vai ver as atitudes. Irmãos, Deus está chamando novamente o povo a arrependimento. A verdade é que Deus nos concedeu a salvação, nos deu o privilégio de estarmos vivendo nessa terra, mas infelizmente nós temos nos amoldado ao sistema deste mundo. É tempo de parar e pensar, irmãos. Por que a palavra já não tem o mesmo efeito que tinha ou que deveria ter na minha vida e na sua vida? Deus te abençoe, meu amado. Deus te livre nesse tempo, assim como deve também me livrar, irmãos. Porque a mesma tendência pecaminosa que você tem, uma natureza terrível tem. Em outras áreas, certamente. Mas temos ainda, da parte de Deus, irmãos, o benefício do favor dele em nos deixar experimentar da tua misericórdia. Gostaria de, numa oração agora, vou pedir para a Edilene orar em nosso favor. E você que está nos ouvindo, talvez você ainda não tem Jesus Cristo como teu Salvador. Você até gosta da palavra. Mas para você, para mudar de fato, você precisa receber Jesus Cristo, conhecer Jesus Cristo como teu Salvador, para que o Espírito Santo
lhe dê toda a direção na palavra, para que a palavra de fato possa ter como alvo a transformação da sua vida. E você que já é um crente, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. E vamos, irmãos, ao invés de apenas apontar pecado das pessoas, que nós somos muito bons para isso, primeiramente, analisar o nosso coração e pedir misericórdia. E se pudermos ajudar alguém, irmãos, que nós façamos com misericórdia, com compaixão e na direção do Espírito Santo. Vamos orar? Pai querido, diante da palavra santa do Senhor, nós queremos ter um coração humilde, quebrantado, para realmente permitir o Senhor nos tocar, nos quebrantar, fazer a diferença na nossa vida, ó Deus, porque é tempo, ó Pai, o Senhor nos chama a termos realmente uma comunhão verdadeira com o Senhor, através da Tua palavra. Ela é tão preciosa, ela diz que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. E tantas vezes nós temos desprezado, ó Deus, como nós ouvimos, meu Pai, às vezes o nosso pecado não está em nos casarmos com pessoas do mundo, mas há tantas coisas que nós temos permitido e conformado com este mundo, ó Deus. Por favor, que o Senhor, meu Pai, venha realmente nos convencer da miséria que nós nos encontramos, de tantas vezes negligenciar o tempo de estudarmos a Tua palavra, de fazer dela realmente algo precioso na nossa vida. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude cada dia a realmente estudá-la e praticá-la, ó Deus. Por favor, esse realmente vai ser a vitória para cada um de nós, de praticar aquilo que o Senhor nos pede, ó Deus. E que diante das coisas que o Senhor nos mostrar, que temos errado, que temos feito diferente do Teu gosto, ó Pai, que nós possamos entregar nas Tuas mãos, como este povo fez, meu Pai. Eles abandonaram aquilo que o Senhor aborrecia, e que nós também possamos abandonar tudo aquilo que Te aborrece, meu Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, que a nossa comunhão com o Senhor seja verdadeira, seja sincera. Nós Te pedimos, Pai, porque o Senhor é o único que pode nos moldar, nos transformar, que haja no nosso coração uma disposição, meu Deus, que nós possamos determinar no nosso coração de ouvir a Tua voz, de amar a Tua palavra e de obedecê-la, ó Deus. Nós Te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Então Deus abençoe, como eu disse, eu vou lançar logo mais no grupo, além dessa mensagem gravada, né? Um cântico que a irmã Maria nos direcionou para nos abençoar. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite e Deus permitindo até domingo pela manhã, tá bom? Obrigado pela tua atenção.